que a gente comece, eu gosto sempre de começar falando de LCP, fazendo uma baita de uma comparação com o LCA. Bom, quando a gente quer saber de alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai no Google. Se a gente for no Google e colocar ligamento cruzado anterior, a gente vai ter um pouquinho mais de 2 milhões de resultados. Essa pesquisa já tem alguns meses que eu fiz, tá? Hoje pode ser até que já tenha mudado alguma coisa. Se a gente coloca ligamento cruzado posterior, olha só, de 2 milhões e 100, isso muda para 420 mil. Então a gente já vê que existe realmente muito menos coisas relacionadas ao LCP na literatura do que em comparação com o LCA. Mas vamos mais a fundo nessas buscas. Quando a gente coloca a reabilitação do ligamento cruzado anterior, 2 milhões e 700 mil menções, resultados. Já quando a gente fala do LCP, 220 mil. Nossa, 10 vezes, mais de 10 vezes mais reabilitação de LCA do que LCP. Então não é difícil a gente entender por que a reabilitação do LCP ela é tão temida por parte de muitos dos fisioterapeutas. Se a gente vai um pouco mais específico e coloca, né, nas nossas bases de dados específicas da fisioterapia, que é a a PubMed, uma base de dados específica de artigos científicos, daqui a pouco a gente vai chegar no Pedro, mas olha só, na PubMed, ligamento cruzado anterior, 13.581 artigos, ligamento cruzado posterior, 3.754, sempre muito menos. Fisioterapia e LCA, 684. Fisioterapia e LCP, 99. E agora sim, se a gente vai para a nossa base de dados específicas da fisioterapia, né, específica da fisioterapia, que é a Pedro só hospeda sites, né, só hospeda artigos que sejam ensaios clínicos na área da fisioterapia. E quando a gente coloca LCA, a gente encontra 209 ensaios clínicos da fisioterapia, ou seja, artigos que testaram algum tipo de intervenção. Olha só quando a gente coloca LCP, em torno de 8 artigos. Então, galera, a gente pode ver que o LCP a gente sabe muito pouco em cima disso, quando a gente compara com o LCA. Mas se a gente entender a biomecânica do joelho, a biomecânica do ligamento, as forças que agem no ligamento, a gente consegue reabilitar tranquilamente esses pacientes. E é esse o objetivo dessa aula, mostrar de uma forma biomecânica o que a gente faz com os nossos pacientes que estão em pós-operatório do ligamento cruzado posterior. E a primeira coisa que a gente precisa entender, logicamente, é a função, né, do LCP, do ligamento cruzado posterior. E se eu perguntar para vocês, é muito fácil. Ele é responsável por estabilizar as forças de cisalhamento posterior na tíbia, ou seja, evitar que a tíbia posteriorize demais em relação ao fêmur. Isso não é novidade nenhuma. Mas o interessante que a gente precisa entender é essa estabilização do LCP, ela acontece apenas a partir de 60 graus de flexão do joelho. Se você tiver com o seu joelho flexionado até 60, você não tem cisalhamento nenhum, você não tem força nenhuma sendo gerada no ligamento cruzado posterior. A partir do momento em que você chega aos 60 graus de flexão do joelho, aí é que esse LCP vai começar a restringir a posteriorização da tíbia. E é fácil da gente entender isso, porque à medida que o seu joelho está lá em extensão, a 0 grau de extensão, a sua tíbia está anteriorizada, a tensão está no LCA. À medida que você vai posteriorizando a tíbia, na medida que você vai flexionando o joelho, a tíbia vai posteriorizando. E aí quando a gente chega em 60 graus, é que a carga começa a ser gerada no LCP. E não dá para a gente falar de LCP, de reabilitação de LCP, se a gente não falar também do canto posterolateral do joelho. O canto posterolateral, que é uma série de estruturas que estão localizadas na região posterior e lateral do joelho, que vão ser responsáveis por estabilizar estática e dinamicamente o joelho, evitando a hiperextensão,
estresse em varo e rotação externa da tíbia em amplitudes excessivas. A gente vai falar bastante disso, mas de uma forma mais direta, lembrem-se, o canto posterolateral é responsável por evitar hiperextensão, varo de joelho e rotação lateral da tíbia durante uma cadeia aberta ou uma rotação medial do fêmur. A gente vai ver as estruturas que fazem parte do canto posterolateral. Anatomicamente falando, as incidências do LCA são muitas vezes maiores, né, do que as lesões do LCP. Tá? Então, a incidência, quando a gente fala de LCP, fala que ela gira em torno de 3% das lesões do joelho, quando a gente fala do ligamento cruzado posterior. E ela é diretamente associada a traumas de alta energia, ou seja, acidentes de motos, e esportes de alto impacto. É muito comum em acidente automobilístico. Existe uma coisa chamada lesão do painel, quando a gente fala de lesão de LCP. O que é a lesão do painel? Você está lá sentado no seu carro, o joelho está a 90 graus de flexão. Bateu o carro, você fez um freio brusco, o que acontece? A própria inércia vai te levar para frente. A inércia te leva para frente, você bate a sua tíbia na região do painel, a sua tíbia posterioriza e aí vem a lesão do LCP. É muito comum, certo? E o LCP, o contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é tipo um cordãozão assim, uma corda. Assim como o LCA, ele é uma corda dupla. Ele possui dois feixes. São duas bandas. A banda anterolateral do LCP e a banda posteromedial do LCP. Isso tudo aqui, ó, essas duas bandas, são o LCP. É que vão constituir o LCP. Que sai, olha lá, ó, da região anterior do fêmur e vai para a região posterior da tíbia. Ele sai da região medial, sai do côndilo femoral medial e vai para o platô tibial lateral. Esse aqui, ó, é o ponto de inserção do LCP na tíbia. A gente pode ver que ele está anteriormente aos cornos posteriores do menisco medial e menisco lateral. Está bem no meio deles. Esse aqui é o menisco medial. Como é que eu sei? É que ele tem um formato mais de C. E esse aqui é o menisco lateral. É mais ovalado. Tá? Aqui a inserção da banda anterolateral do LCP. Anteromedial é relacionada ao LCA. E aqui a banda posterolateral do LCP. É aqui que ele vai se inserir. Beleza? E a gente precisa entender mecanismos de lesão. Olhando uma imagem dessa, um vídeo desse, a gente já começa, já dá para imaginar que tipo de lesão aconteceu aqui. Tá, isso aqui é o Michael Owen na Copa de 2010, se eu não estou enganado. Ele teve uma lesão de LCA. Isso aqui é o mecanismo clássico de lesão do ligamento cruzado anterior. Mais uma vez, para que todos vejam. A lesão do LCA, o pé fixo no solo, o joelho entrou em vago, inclinação lateral do tronco, foi uma lesão do LCA. Diferentemente de situações mais fortes, como essa. Isso aqui está muito mais relacionado à lesão de LCP, lesão do ligamento cruzado posterior. Olha só esse trauma aqui, ó. A porrada foi bem maior, o trauma foi bem grande, levando a hiperextensão do joelho. Que, nesse caso aqui, você esqueça, você não teve apenas uma lesão de LCP. Nesse caso aqui foi LCP, foi LCA, certamente foi colaterais aí também. Aí a gente tem uma luxação de joelho. E o LCP está mais relacionado a esse tipo de trauma, a esse tipo de mecanismo de lesão, que são lesões mais fortes. O LCP é o ligamento mais forte que a gente tem no corpo, tá? Depois que a gente lesione, a intensidade do trauma tem que realmente ser maior, tem que ser mais forte. Então vamos lá. O LCP se origina anterior
imagina na cabeça aí, ó. Anterior e lateral ao côndilo femoral medial e vai se inserir posteriormente e medialmente ao planalto tibial lateral. Fazendo uma comparação, a gente costuma dizer que o LCA ele é um estrábico, né, um vesgo convergente, ou seja, ele sai de lateral para medial, ele olha para dentro. Já o LCP é o contrário. Ele sai de dentro e olha para fora. Ele sai de medial do fêmur e olha para a lateral da tíbia. Certo? Eles são um estrabismo divergente. Eles olham cada um para um lado. E ele tem duas bandas, assim como o LCA. A banda anterolateral e a banda posteromedial. Veja bem, o LCP é responsável por restringir movimentos de posteriorização na tíbia. Até aí nenhuma novidade. E quando é que essa tíbia posterioriza no joelho? É quando a gente faz os movimentos de flexão. Ok? Fechado. Só que essas bandas, a banda anterolateral e a banda posteromedial, elas vão ter comportamentos diferentes entre si. O LCP, ele está tenso durante o movimento de flexão. Mas quando a gente compara essas duas bandas aqui, ó, a banda anterolateral e a banda posteromedial, a banda anterior está mais tensa do que a posterior durante o movimento de flexão e a banda posterior está mais tensa do que a banda anterior do que o movimento de extensão. Durante o movimento de extensão. É a mesma coisa que acontece no LCA. Durante o movimento de flexão, você tensiona a banda anterior. E durante o movimento de extensão, você vai tensionar a banda posterior. Tanto do LCA quanto do LCP. A diferença é que no LCA, a gente tem a banda anteromedial. Já no LCP, a gente tem a banda anterolateral. Por que é dado esse nome? Esse nome é dado de acordo com o ponto de inserção de cada uma dessas bandas na tíbia. Então, se no LCA eu tenho anteromedial, quer dizer que essa banda está mais inserida anteriormente e medialmente na tíbia. Já no LCP, a banda anterior está mais inserida anteriormente e lateralmente na tíbia. Ambas essas bandas vão ter a função de restringir o cisalhamento posterior da tíbia. Quando que há esse cisalhamento posterior? Durante o movimento de flexão, ponto. Eu não estou dizendo aqui que a banda anterior, veja bem, a banda anterior evita a flexão e a banda posterior evita a extensão. Não, não é isso. As duas vão evitar o cisalhamento posterior, que é o LCP. Só que a banda anterior está mais tensa do que a banda posterior durante a flexão. E a banda posterior está mais tensa do que a anterior durante a extensão. Deu para pegar essa diferença? Ó, aqui a gente tem o joelho com a inserção, o local de inserção do ligamento cruzado anterior e aqui o local de inserção do ligamento cruzado posterior. Numa vista posterior do joelho, a gente tem aqui, ó, o ligamento cruzado posterior, que tem ligação direta com os meniscos através desses dois ligamentos aqui, ó, ligamento de Humphrey e o Risberg. São ligamentos independentes do LCP, não fazem parte do LCP, mas estão diretamente ligados ao ligamento cruzado posterior. Então, ó, anatomicamente falando, são duas bandas, a gente já viu a banda anteromedial e a banda posterolateral. Aqui a gente vê bem ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, tá? O X que é formado entre eles. E olha lá o que eu falei, ó. Essas bandas, elas torcem-se entre si à medida que a gente faz os movimentos de flexão e extensão do joelho. Quando você flexiona, essa banda vermelha, que é a banda anterior, ó, fica mais tensa do que a banda posterior. E durante a extensão acontece o contrário. A posterior se tensiona mais. E eu falei que não dá para a gente falar hoje em dia de LCP sem falar de canto posterolateral. Essas duas estruturas juntas vão promover uma baita estabilidade na região posterior e lateral do joelho. Quais são as estruturas que fazem parte do canto posterolateral? São essas aqui que a gente vê, ó.
ligamento colateral lateral, ligamento poplíteo arqueado, ligamento poplíteo oblíquo. Coloque mais um ligamento aqui, ó, ligamento fabelo-fibular, fabelo-fibular, que é um ligamento que sai da fabela e vai para fíbula, fabelo-fibular. O que é a fabela? Fabela nada mais é do que um osso sesamoide que nós temos, que algumas pessoas têm na região posterior do joelho, que vai aumentar a alavanca do seu músculo poplíteo, certo? Para que o poplíteo faça a função dele. Além dessas estruturas, a gente tem o músculo poplíteo também, que faz parte das estruturas do canto posterolateral. E para que a gente entenda muito bem a função do canto posterolateral, a gente precisa ter duas estruturas em mente, que é o ligamento colateral lateral. Aí eu pergunto a vocês, qual é a função do ligamento colateral lateral? Evitar estresse invário do joelho. Fechado, é isso. Tá? E o músculo poplíteo, se a gente imaginar bem a função do músculo poplíteo, a gente vai conseguir perceber muito bem a função dele no que diz respeito às estruturas do canto posterolateral. O poplíteo ele sai da região lateral do fêmur e vai para a região medial, região interna da tíbia. Beleza? Imaginem essa estrutura, o poplíteo, como um estabilizador estático. Não vamos imaginá-lo agora como um músculo. Imagina ele como um restritor estático do joelho. Você concorda comigo que quando essa tíbia fizer a rotação lateral, ou seja, ela vier para cá, rotação lateral da tíbia, esse poplíteo vai tensionar? É uma das funções dele. É uma das funções do canto posterolateral. Evitar a rotação lateral excessiva da tíbia. Então, se a gente entender o papel do ligamento colateral lateral e se a gente entender o papel do músculo poplíteo, acabou. A gente matou o papel do canto posterolateral. E quando a gente fala de lesão do LCP, a literatura ela é extremamente divergente. O pouco que temos na literatura, a gente vai ver daqui a pouco que não nos diz quase nada. A começar que a literatura fala que as lesões do LCP correspondem de 1 a 20% de todas as lesões ligamentares do joelho. De 1 a 20% é muita coisa, não é? 1% a 20%, eu tenho uma variação muito grande aqui. É bem diferente eu ter 1% de alguma coisa e eu ter 20% de outra. Ela pode ser uma lesão isolada, ou seja, uma lesão do ligamento cruzado posterior, sozinho, sem nenhuma outra estrutura ligamentar associada. Pode ser uma lesão combinada, quando você tem a lesão ou com o canto posterolateral, com as estruturas do canto posterolateral, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral ou ligamento cruzado anterior. É comum. E no LCP é comum que a gente tenha isso associadamente. Porque, como eu falei para vocês, a intensidade do trauma aqui é bem maior. E para que a gente saiba exatamente como vai ser tratado esse paciente, a história natural é extremamente importante para que a gente saiba se vai ser passivo de tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. O LCP pode sim ser tratado de forma conservadora também, em algumas situações específicas, principalmente quando a gente tem lesões isoladas. Quando tem lesões isoladas do LCP, ou seja, só o LCP, sem outra estrutura ligamentar nenhuma. Se for uma lesão grau 1, tem uma boa evolução no tratamento conservador. Uma lesão grau 2, esse paciente já pode ficar ali em cima do muro. Uma lesão grau 3, a grande complicação pode ser tratada de forma conservadora também, pode, mas a grande questão aqui é a artrose que pode ficar nesse joelho, que pode ser desenvolvida nesse joelho. Tá? Já quando a lesão é combinada, não se tem o que fazer. O tratamento deve ser conservador. Olha só
esse tipo de instabilidade gerada no LCP aí, ó. Você pode ver o alto grau de posteriorização da tíbia. Esse aqui é o teste de Godfrey. A própria gravidade já posterioriza a tíbia desses nossos pacientes. Ó, esse paciente consegue fazer uma gaveta posterior sozinho. E a queixa do seu paciente, olha só que doideira. A queixa do seu paciente, quando ele tem uma lesão de ligamento cruzado posterior, esse aqui é o Dial test. Eu não vou falar desses testes agora, porque mais para frente eles vão aparecer de novo. A queixa do seu paciente, quando ele tem uma lesão de ligamento cruzado posterior, não é instabilidade. Por que não é instabilidade? Por que o seu paciente com lesão de LCP não se queixa de instabilidade, de falseio, apesar de apresentar uma lesão ligamentar? Pelo seguinte, galera, o LCP ele é responsável, o LCP vai estar tenso apenas, como eu falei para vocês, a partir de 60 graus de flexão do joelho. Quando você anda em velocidade normal, o seu joelho vai chegar no máximo a 60 graus de flexão. Então você não vai solicitar do seu LCP para andar de forma normal. Você vai solicitar quem? Ligamento cruzado anterior. O LCA, que esse sim está ativo nos últimos graus de extensão do joelho. Beleza? A queixa do seu paciente com uma lesão de ligamento cruzado posterior é muito mais uma queixa femoropatelar. Por quê? Porque a sua tíbia posterioriza. Se a sua tíbia posterioriza, imagina lá a sua patela, ó, dando porrada na tróclea o tempo todo. E aí vem a queixa. A dor desse tipo de paciente é muito maior do que a instabilidade. Certo? Ó, teste de gaveta posterior. Teste de Godfrey, segura os dois pés e solta as pernas, que vai haver uma posteriorização da tíbia. Teste de Godfrey. Esse teste não tem nome, mas é uma gaveta posterior ativa. Com a própria contração dos isquiotibiais, seu paciente consegue posteriorizar a tíbia. E o Dial teste, que serve tanto para a lesão do LCA, para a lesão do LCP, como lesão do canto posterolateral. Esses são os principais testes específicos que a gente pode fazer para diagnosticar a lesão do LCP. Beleza, galera? Bom, é isso. Associado a esses conceitos biomecânicos, a gente vai agora, dia a dia, mês a mês, semana a semana, fazer a reabilitação. Tendo esse cuidado, esses cuidados é os que a gente tem que ter, aí agora a ideia não é passar receitinha de bolo, mas a ideia é que a gente comece a fazer a reabilitação levando em consideração essas variáveis que eu falei para vocês aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ó, deixe aqui nos comentários e vamos que vamos.